touceira aqui, outra ali, outra mais embaixo. E as touceiras, elas têm um espaço entre elas, tá? Eu tenho uma touceira aqui e tenho outra touceira aqui. E eu tenho um espaço entre as duas, tá? Por quê? Porque por baixo da terra, as raízes estão se cruzando. E quando a planta cresce, ela protege, ela fecha, ela faz um guarda-chuva sobre a terra, tá? Mas o gado caminha entre as touceiras. E quando o gado caminha entre as touceiras, ele faz o trieiro dele. Então, em áreas amorradas, que você tem muito aí em Minas, você deve evitar e procurar trabalhar com gramíneas decumbentes, deve trabalhar com gramíneas estoloníferas e gramíneas rizomatosas. A Braquiária decumbens, ela é boa. O braquiarão, ele é touceira, mas ele tem uma tendência muito grande a ser decumbente. Então, ele protege bem o solo. Tem umas gramíneas hoje muito boas, umas braquiárias muito boas hoje, que também protegem o terreno, como, por exemplo, o cabelo e o caimã, que está entrando agora no mercado, da papalotla. Tá? Tem o mulato 2, também é outro material muito bom. Tá? Aí nós temos uma que é fantástica, é a umidícula. Para encosta de morro, área morrada, acidentada, a umidícula é 10, como a decumbens também. Tá? A umidícula ela é estolonífera. Tá? Temos a dictioneura. O pânico, de uma maneira geral, nós devemos evitar. É claro que você pode plantar o pânico numa área morrada, mas não muito acidentada. Aquelas áreas bem acidentadas, bem escorridas mesmo, evite de plantar pânico, certo? Então, isso é muito importante. Outra coisa que o pecuarista deve fazer é, se ele tem declividade na fazenda dele, chama um topógrafo e faz uma marcação de curva de nível. O que é a curva de nível? Você constrói uma linha onde, nessa linha, todos os pontos estão na mesma altura, na mesma cota. Aí você faz uma linha aqui, desce uns 20 metros, 30 metros, faz outra linha, outra mais 20, 50 metros, outra linha, e vai fazendo. Essa distância de uma linha para outra, ela varia muito com a declividade. Se você tem uma área muito acidentada, elas são mais perto. Se é uma área um pouco mais suave, é mais distante. Existe uma fórmula matemática para isso aí, o topógrafo tem. Tá? Depois de marcar as linhas, você vem com um arado, tá? Ou um terraceador e faz a curva. Qual que é a importância da curva? Reter a água, segurar a água na curva. Porém, existe um problema muito grande. O boi vai descer e vai subir. Descer e subir. E ele vai passar por cima das curvas. E o boi que vai passando por cima das curvas, o que acontece, Manuel? Ele começa a escavar a curva. Começa a abrir uma valeta no meio da curva. Um belo dia, dá um chuvão pesado, como ultimamente está dando, a curva enche de água e a água começa a escorrer por ali. E a água vai escorrendo, vai escavando, vai escorrendo, vai escavando. De repente, Manuel, a curva estoura, ela rompe ali. A hora que a curva romper, toda aquela água, porque a curva é grande, ela vai fazer isso, ó, vai descer. E aí a curva de baixo vai romper, a outra curva vai romper, a outra curva vai romper e vai fazer uma puta de uma erosão na área do pecuarista. Tá? O que fazer? Você, quando fizer as curvas, você sai caminhando com um trator, com uma lâmina, tá? E a cada 50 metros, mais ou menos, você fala aqui, vamos entupir a curva. E aí você chega
com a lâmina do trator, amontou a terra e faz um talude fechando a curva, um muro. Tá? 50 metros para cá, outro muro. E vai fechando a curva em pedaços, vai criando pedaços na sua curva. O que vai acontecer, Manuel? Se acontecer esse processo do boi passar por cima da curva e a curva se romper, não vai vazar a água da curva toda, vai vazar a água somente de um pedaço da curva. Se o pecuarista fizer isso, ele protege o terreno dele e aí ele evita a erosão. Mas, Wagner, eu já tenho uma erosãozinha que está começando lá na minha propriedade. O que fazer? Bom, já falamos o que você tem que fazer para prevenir. Nessa erosão, Manuel, você tem que barrar a passagem da água. Eu trabalho com... Tem duas formas de você se prevenir. Uma, nós chamamos de paliteiro. O que é o paliteiro? O paliteiro é, você pega a estaca velha, toda fazenda tem estaca velha, tá? Pega a estaca velha e você, dentro da valeta, aonde você tem a curva, você vai botar uma meia dúzia de estacas, uma do lado da outra. Você pode, às vezes, para economizar, você põe umas 2 ou 3 e põe algumas deitadas para proteger. Tá? O que acontece? Você constrói ali uma barreira. A água vai chegar ali, Manuel, e ela perde a velocidade, ela bate nas estacas e ela vai passar entre as estacas. E a partícula, ela começa a assentar. Uns 10, 15 metros para baixo, você faz outra, depois outra, depois outra. Então, você vai colocando essas barreiras com estacas velhas. A gente chama isso de paliteiro, tá? E aí, você vai protegendo. Outra forma também de você fazer isso, você pega aquele saco que ele é trançado de sal mineral e faz uma batida de 2 partes de areia para 1 parte de cimento, tá? E aí você enche o saco, não encher para ele ficar bem roliço, não. Você enche ele pela metade, fecha ele e você começa a sentar esses sacos. Você faz uma fileira, depois você faz outra, deixando sempre uns vãozinhos entre eles. Você faz uma fileira aí de uns 3, 4 sacos. Aí, mais embaixo, você faz outra. Quando bater a chuva, aquele cimento vai molhar, aquilo vai virar uma pedra dentro do saco. E ali você constrói uma barreira para passagem de água. É muito importante, Manuel, que você descubra essas áreas que estão assoreando, que está virando erosão, e comece um processo de reflorestamento ali. Tá? Então, planta algumas árvores ali dentro da erosão, para que ela vá fechando e povoando. E, se o buraco estiver aparecendo exposto à terra, você pode pegar uma braquiária umidícola ou uma decumbens e semear no leito da erosão, para que ela feche. O bom, o que é? Se o buraco estiver meio fundo, mete uma cerca, isola essa área para que o gado não entre lá. Tá? Dessa forma, você vai evitando a erosão e vai cicatrizando ela. Quando forma uma erosão, quando forma uma vossoroca, mano, dificilmente a gente consegue arrumar ela. Tá? O máximo que você consegue fazer é interromper para que ela não aumente e cicatrizar aquele buraco, mas ele vai ficar ali. E isso desvaloriza a propriedade, tá bom? Mas o pecuarista tem que pensar muito em evitar esse processo. Existe uma outra erosão, só para a gente concluir,
que a gente chama de erosão laminar. A água carrega a primeira camada do solo, tá? E ela leva embora. E o solo, ele cria umas manchas, uns vazios ali que fica duro. A terra fica exposta, fica compactada ali, não nasce nada ali, tá? Isso a gente chama de erosão laminar. Ela leva uma lâmina de solo, tá? E não provoca buraco ali, não. Mas esse lugar permite que depois comece a nascer plantas daninhas. Então, o que eu recomendo que você faça para corrigir a erosão laminar? Na entrada das águas, você vem ali, passa uma grade niveladora, várias vezes ali, dá uma mexida no terreno, afofa ele e joga bastante semente para ele vegetar novamente. Às vezes se faz necessário até de você dar uma isolada com um arame velho, uma estaca velha, para que aquilo feche e cicatrize e o capim volte. Tá bom? Então, esses são os fatores importantes. Não se esqueça, a água não deve correr na sua fazenda. A água correndo, ela é um inimigo do teu solo. A água deve se infiltrar e você deve descobrir e avaliar como é que está o teu solo. Ok? Ok, Wagner. Com esse vídeo, eu espero ter contribuído com o pecuarista, né? De uma maneira geral, que, como diz, eliminar esse problema das fazendas, dos pequenos, dos grandes proprietários, que a gente venha contribuir mais e mais com os proprietários, com os pecuaristas e com o agronegócio, né? Ok. Eu que agradeço a sua participação e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito bom. Vamos para o próximo?